Já chamei, Michele. E aí, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite. Tudo bem? Tudo Tranquilo? Como é que ótimo. tá aí? Tudo bem. Que Tudo bem? Tá bom. me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá bom a conexão? Por enquanto, sim, mas tem muita live começando, né? É, Vamos isso aí ver. interfere na plataforma mesmo. Pois é. Então, cara, boa noite, né? Boa Um noite, gente. prazer você ter aceitado aqui o meu convite, Eu te agradeço. né? Nada, que isso. É, como é que se apresenta aí? Começa se apresentando e fala um pouquinho de você pra galera aí. Bom, eu sou fisioterapeuta. Eu tenho especialização na área de traumato-ortopedia e esportiva. Esportiva eu caí um pouco de paraquedas, pra ser sincera, mas gostei bastante e comecei a seguir. E eu também tenho especialização na área de disfunção temporomandibular, dor orofacial. Eu trabalho bastante com isso. Pós-operatório de cirurgia de face. Mas aí entrando mais no ramo da ortopedia e esportiva, né? Eu, na verdade, eu comecei porque eu sou apaixonada por ortopedia e sou instrumentadora cirúrgica, então, assim, fiquei um ano direto no hospital só pedindo para ficar em ortopedia, porque Deus que me perdoe, mas eu gostava muito de ver o osso quebrado, né? E aí, adorava ver cirurgias ortopédicas. Né? Já até pensei em fazer medicina, mas na época eu era muito nova, julgava ser muito difícil. Aí eu fui ver assim, como era a fisioterapia e me apaixonei. Né? E na faculdade ainda eu comecei a especialização em traumato-ortopedia e era esportiva também, fisioterapia esportiva. Então, por isso que eu caí meio que de paraquedas, mas eu sempre gostei muito de tratar, né, com exercício, através de movimento. Tanto que eu trabalho com pilates também. Né? Adoro. Minha colega, E então, de Pilates. isso. Aí eu fiz o curso de pilates, eu estava na faculdade ainda também. Né? Então, aí depois eu comecei a gostar muito de reabilitar assim, através de movimento, exercício. Né? E aí eu comecei a especialização em ortopedia, que era de esportiva também. E daí eu comecei a ver ali, né, muito essa parte de fisioterapia esportiva, atleta, né? E aí comecei a gostar e comecei a seguir. Eu trabalho em duas academias, mas uma eu trabalho dando aula de pilates e a outra eu atendo mais assim a galera da academia, assim, que se lesiona na musculação ou em algum treino, ou fazendo trabalho preventivo também, ou a galera que pratica algum esporte, né? E é da academia, eu atendo mais, né, a galera de lá. Top. E como é que você está lidando com essa pandemia, né, que afetou o mundo todo e inclusive nós, né, da área de saúde que Bastante. tem contato com as pessoas, fica bem complicado, né? Bastante, é. Eu não estou atendendo. Além das duas academias que eu trabalho, eu também atendo em consultório. Não estou atendendo, é só por vídeo, na verdade. Nem emergência, nem nada, até porque eu sou bem a favor do isolamento social. Eu acho que isso está sendo ainda mais agora, né? Aqui no Rio, a gente está no pico. Então, não pretendo voltar a atender agora em maio. Só por vídeo, né? Faço alguns atendimentos por vídeo, né, tentando ajudar a galera aí. Mas, assim, pra gente que trabalha com exercício, eu trabalho muito com terapia manual também. Então, de início, foi extremamente difícil. Foi muito difícil, mas assim, a gente é adaptável, né? A gente vai direcionando ali, vai estudando como é que a gente consegue ajudar as pessoas mesmo de longe. E aí tem dado certo, assim. A gente vai se É, virando, mas. a gente tem que se adaptar ao que temos, né? Então, Exatamente. eu vou só explicar aqui um negócio para a galera, para quem tiver dúvida sobre fisioterapia esportiva, não necessariamente só esportiva, a gente pode tirar dúvida também da fisioterapia no modo geral, da educação física no modo geral, e é só colocar na caixinha. Tem uma caixinha do lado do comentário, tem uma caixinha com a interrogação. Então vamos começar, né? Já entrou a galera aí. Cara, a gente tem muito estereótipo de o fisioterapeuta quer se meter na educação física e o educador físico na fisioterapia. Eu acho que os dois
devem caminhar juntos, né? Porque um vai cuidar da primeira etapa da lesão e o outro vai fortalecer para que ela não volte, né? Então, eu acho que pode ter essa parceria, né? É importante. Fala aí o que você pensa. Sim. É ótimo você tocar nesse assunto, né? Como eu trabalho em 2 academias, então eu tenho contato direto com a galera da educação física, né? E, assim, eu costumo ter esse trabalho bem legal, assim, de encaminhar os meus pacientes numa fase mais intermédia e final de tratamento pro educador físico, né? E a gente troca muita figurinha, assim. Graças a Deus eu tenho vários educadores físicos ali que eu trabalho que, assim, respeitam, sabe, o trabalho da físio da mesma forma que eu respeito o trabalho deles, né? E eu acho super importante também a gente ter essa liberdade, né? O que acontece? Eu tenho até alguns pacientes, né, que praticam o esporte, se lesionam ou pós-cirúrgico ou tratamento conservador mesmo, fazem a fisioterapia comigo e o treinador está sempre em contato comigo também, né? Porque o cara tem um campeonato, né, chegando, importante, e o treinador tá ali o tempo todo cobrando, né? Ah, vai ser liberado logo, ah, já tá melhor, né? Aí a gente tem essa pressãozinha, mas eu acho bem legal. E daí, conversando, a gente se entende. A gente libera, assim, quando a gente vê que o atleta tá, né, seja amador, né, que eu atendo mais atleta amador, digamos assim, né? Quando ele tá melhor, numa fase mais intermédia e final de tratamento, eu falo, não, ele pode voltar pro treino, e daí a gente vai conversando, mas não pode fazer determinado movimento ainda, na carga não pode ser tão alta e tal. E aí a gente tem que ter sempre esse contato, né? Não pode liberar pro salto ainda, vamos fazer um trabalho gradual, de progressão, de exercício e tal. E aí a gente vai conversando. Numa fase mais final, eu costumo encaminhar também, depende da lesão, né, lógico. Tô dando exemplos aqui de tratamentos mais recentes que eu tive. E aí eu encaminhei também para o educador físico para fazer um treino mais específico na musculação, seja de perna ou o trabalho, né, do corpo todo. E aí o educador físico consegue fazer um treino mais específico, né, focando naquela lesão. Um treino de força, de mobilidade, enfim, alongamento. E a gente troca bastante figurinha. E é bem legal isso, né? Eles respeitam bastante, né? É muito importante. É o que eu falei no começo, né? As duas profissões, elas andam juntas. Eu, como atleta de alto rendimento, né? Sou árbitro de futebol também. Então, assim, eu acho que é muito importante você ter essa parceria, né? De tanto o treinamento físico quanto o treinamento fisioterapêutico. Para quê? Para evitar lesão, porque às vezes a gente não, como professor, eu posso falar, né? Às vezes a gente quer treinar, 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 só que a gente esquece da prevenção da lesão também. Então, porque os atletas, eles querem resultado, resultado, resultado. E a gente na arbitragem, a gente tem que dar o nosso máximo a cada jogo. Então a gente sai muito esgotado. E às vezes, eu no caso, quando eu tô malhando, depois que eu sair do jogo, eu faço uma readaptação, pego leve e tal. Mas assim, é muito importante, até pelo fato que às vezes você sente um desconforto na musculatura, né? Uhum. Então, esse trabalho com o fisioterapeuta é essencial e, como você falou, é importantíssimo trocar figurinha, né? Sim. Isso da fisio preventiva que você falou é bem importante também, porque dentro do esporte, né, já tem bastante tempo já que já está inserido um trabalho preventivo, né, para os atletas. Não dentro do esporte também, mas é importante a gente falar isso de uma maneira geral. Quem pratica corrida de rua, ou quem faz musculação, ou, né, quem pratica algum esporte por hobby, é importante, né, fazer uma fisioterapia preventiva, exercícios preventivos, né? Isso é bem Sim, com importante e certeza. nisso entra a minha área, né, e a sua também. Então a gente consegue trabalhar junto também nessa forma de prevenção, né? Sim, sim. Tem já uma pergunta aqui, vamos aproveitar. Vou botar na tela. Como lidar com a condropatia patelar no meio da arbitragem? Boa. Bom, exercício preventivo
né? Para o seu joelho, não. Porque, na verdade, a condropatia, ela assim, eu costumo falar que condropatia é uma coisa que você vai ter O resto da sempre, vida. né? Mas não significa que você vai sentir dor sempre, né? Eu tenho nos dois joelhos, inclusive, e é engraçado que sempre que eu tô fazendo, pratico musculação, né? Sempre que eu tô treinando direitinho, fazendo os meus exercícios, meu joelho não reclama de nada, não tem problema nenhum. Então, assim, é preciso ter um acompanhamento, sabe? Você ter os exercícios específicos para o seu joelho, não só joelho, né? No membro inferior como um todo, né? Eu acho importante estar sempre com os exercícios em dia, digamos assim, né? Com o seu É tratamento em muito, dia. é muito importante fortalecer o quadríceps, né? Para que os músculos estejam bem resistentes, porque na arbitragem você vai ter muito impacto. Porque você não vai correr sempre no Maracanã, né? Você vai correr no Maracanã, você vai correr no campo de areia, você vai correr em outro tipo de campo duro, né? Na chuva, com ele molhado. Então, a quantidade de diferentes impactos que você vai ter. Então, assim, se você puder ter a musculatura bem fortalecida, né? E é o caso também de quando você estiver sentindo dor, procurar um fisioterapeuta. Sim. É importante reforçar também que, assim, a gente coloca muito a musculatura local ali, né? Mas, assim, é um membro inferior como um todo, né? Você precisa Com fortalecer também a certeza. musculatura do quadril, entendeu? Você precisa trabalhar ali essa musculatura do colo, ainda mais nessa parte de vocês da arbitragem, né? Precisa trabalhar, fazer um trabalho de mobilidade, né? Tanto para o quadril quanto para o tornozelo, não só para o joelho. Precisa, sim, fazer um trabalho de fortalecimento de quadríceps, entendeu? Mas, assim, vendo o membro inferior como um todo, né? Trabalhando Não, tudo. com certeza. Vai, fala, Pode pode falar. falar. Não, eu ia Não, falar então, do... fala, fala. Fala. Vai, fala aí, fala aí. Eu ia falar que eu te falei essa semana que eu fiz até uma parceria com um profissional que trabalha comigo de educação física, né? Até por ideia dele, né? Ele deu a ideia da gente, porque a gente viu que tem muita gente fazendo exercício em casa, assim, por conta própria, né? E sem orientação do profissional por vídeo, nem consulta do educador físico, sai fazendo exercício e tudo mais. E o problema é quando a pessoa faz de forma errada, né? Faz por conta própria É, e aí a gente começou a gravar alguns vídeos de alguns exercícios específicos, eu até postei no meu Instagram, né? Mas de uma maneira mais geral, assim, para dar dicas de como, assim, executar o movimento de forma correta ou de trabalhar determinado grupo muscular específico, ou um trabalho de mobilidade, né, mais específico para alguns exercícios, para galera não sair lesionada aí da quarentena, né? Não sair com nenhuma disfunção, nenhuma dor, verdade. né? É Aí a importante gente... também ressaltar isso, porque a galera fica olhando muito esse pessoal blogueiro que faz exercício, faz live com um professor, só que o professor às vezes está dando aula para um nível super avançado e a pessoa que é iniciante, sedentária, está lá querendo tentar acompanhar a aula porque o blogueiro e o professor da blogueira tá fazendo. Então é muito Exatamente, teve importante. muita gente que era sedentária que resolveu agora na quarentena fazer exercício. Eu acho isso ótimo, né? Que a pessoa siga fazendo pro resto da vida. Porém, né? É o que você falou, a gente não pode chegar e começar a fazer um montão de exercício, né? Sem nem saber se a gente está executando o movimento direito, sem nem saber se aquele exercício é específico, é bom para você, entendeu? Aí esse é o problema. Aí eu gravei alguns vídeos, né? De alguns exercícios que a galera mais faz em casa, né, dando algumas dicas e orientações para não saírem lesionados. Não, isso é fundamental. É, vamos ver aqui. Não, tem alguma pergunta aí? Você falou que tinha pergunta do pessoal que já tinha feito para você, né? Eu abri a Vai lá, mete caixinha. bronca. Eu abri a caixinha essa semana, né? E aí, pediram para eu falar da interação da física e da educação física, que é o que a gente está falando agora, né? Que é de Eu acho extrema que a importância. gente conseguiu E responder fizeram, sem. que é muito importante, que dá para trabalhar junto, né? E fizeram uma pergunta que foi para você, Guto, na verdade, né? Se o juiz precisa do mesmo preparo que um jogador. Então, Isso aí cara, o que que você que pode acontece? responder. Não, o nível do futebol aumentou demais, né? Então, o futebol agora é muito mais dinâmico do que antigamente. Então, o árbitro tem que estar em
total excelência. Para quê? Para tomada de decisão, para você chegar na jogada. Então, você tem que se preparar todo dia, né? Você vai treinar todo dia, de forma para você não desgastar tanto a sua musculatura, né? Porque o jogo vai exigir muito de você. Então, você tem que ter um nível de treinamento que eu posso dizer o quê? De médio a alta intensidade, né? Se você treina todo dia. Você conseguindo isso, você vai chegar no jogo tranquilo. Então, o árbitro, ele corre em média 13, 14 quilômetros por jogo. Consequentemente, muito mais do que o jogador, porque o jogador dá aquele pique na bola, tá no ataque, vai e avança. Aí, parou, aí ele volta andando, né? O árbitro não, é sempre o mesmo tipo de corrida. Às vezes a gente consegue caminhar e às vezes tem que ser bem intenso. Então, fica equiparado ao nível do jogador, entendeu? Eu costumo falar que o jogador, a gente de repente consegue fazer um trabalho físico de um jogador, mas o jogador não consegue fazer o nosso teste físico. Uhum. É bem diferente. É bem puxado. Treinar pesado. Tem que treinar pesado. Todo dia, se possível. Uhum. E pode continuar aqui com a pergunta? Pode sim. Me perguntaram o tempo estimado de retorno para um atleta lesionado. Essa pergunta é a mais difícil de todas, porque depende. Isso aí vai depender do nível da lesão, do vai grau. Depender, de qual lesão, entendeu? Vai depender muito do atleta também. Cada pessoa é uma pessoa. Isso daí é uma pergunta muito difícil, que eu odeio responder isso, mas eu sempre respondo depende. Vai muito. depender, porque tem pessoas que têm uma readaptação muito rápida, né? E também depende do seu material que você vai estar usando, né? Tem gente, dependendo do grau da lesão, que faz implanta célula tronco, isso aí é bem mais rápido, mas isso aí não tem como também falar assim, você se machucou hoje, semana que vem você tá bom. Pois é, e muito paciente, assim, até mesmo dentro do futebol, mas digamos assim, atleta amador que joga só futebol no final de semana, por exemplo. Muita gente chega e fala, em quanto tempo eu vou voltar a jogar? Em quanto tempo vai demorar? Quando é que eu vou voltar? Gente, isso depende muito, porque as pessoas normalmente ficam muito ansiosas, né? Ainda mais assim, quem gosta muito de praticar aquele esporte no final de semana. E assim, a gente não pode comparar, porque, por exemplo, se a gente for comparar um atleta de alto rendimento, né, dentro de um clube grande, com o atleta amador que só joga no final de semana, né, o cara que está lá no clube, o de alto rendimento, está tendo fisioterapia ali todo dia, tem toda uma equipe interdisciplinar ali, está com o educador físico, está com o fisioterapeuta, está com o nutricionista, está com o ortopedista ali do lado dele, às vezes faz fisioterapia 3 vezes no dia, né, 5, 6 dias na semana, para voltar logo, né? E o cara amador tá indo no consultório ali 2 vezes na semana, às vezes a gente passa exercício para casa, o cara nem faz, entendeu? E faz tudo errado, então isso depende muito. E vai jogar bola depende no muito final da de semana. pessoa. Machucado. E vai jogar bola, e aí volta de novo com mais dor, né? E aí depende muito da pessoa. Isso depende também assim, da sua disciplina. É muita vivência também, né? Porque, assim, geralmente as pessoas falam assim, o fulano se machucou, teve uma lesão na posterior. Rompeu um ligamento, digamos. Vamos melhorar. Rompeu o ligamento cruzado. Mas aí ele voltou em 6 meses. Por que eu vou voltar em 1 ano? Né? As pessoas ficam tentando se comparar umas com as outras. Então, assim, é bem difícil, sabe? Exatamente. Eu cheguei a comentar com você da minha lesão no quadril, né? Então, eu tive amigos que tiveram essa lesão no quadril também. E eu fazia o teste físico na raça, com dor. Eu pegava, me amarrava todo de kinésio, tomei corticoide, né?
para poder aguentar, né? E depois, no dia seguinte, eu não andava de dor. Então, assim, e o garoto falava assim para mim, como você consegue fazer e eu não consigo nem andar direito? Aí eu falei, cara, tudo depende do seu corpo e da sua força de vontade também. Foi até um assunto que você estava na live da psicóloga. O Aham, fator psicológico vai te psicológico. ajudar. Exatamente. Então, se você ficar naquele tipo da lesão, ai, pô, eu tô com dor, eu tô com dor. Porque tem gente que massifica isso. Tipo, você já deu alta pra pessoa, mas a pessoa continua sentindo dor. Então, é bem difícil, né? Pois é. Aí entra em outro fator, né? O fator psicológico é bem importante também, né? Como você falou, dentro do esporte é muito importante ter um psicólogo, né? Porque justamente por isso, né, e por outras questões. Mas realmente também depende do tratamento que o cara vai ter, né? Porque, por exemplo, se ele chegar lá no consultório, tem um tratamento individualizado, uma avaliação bem específica para ele, fica ali 1 hora, faz de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos, dependendo da lesão. Fica ali 1 hora, né? Trabalha bastante, terapia manual, exercício, tudo mais. É diferente, ele vai ter um resultado diferente de um cara que chega numa clínica, assim, que tem milhões de pacientes, né? Fica lá esperando muito tempo e chega 20 minutinhos de fisioterapia só no aparelho, onde o cara nem mete a mão, nem avalia direito, entendeu? Então, assim, vão ter resultados diferentes. Então, É, depende muito do tratamento que você recebe também. eu vou dar um pitaco aqui, assim, meio que de orelhudo na sua área, mas se eu tiver errado, você me corrige. Eu prefiro muito, muito mesmo a fisioterapeuta que faz a terapia manual, entendeu? Faz tração, pega, vai na vontade para passar o ultrassom, se tiver que botar o tênis, bota. E é o que você falou aí. Tu vai na clínica, a mulher te taca o tênis e fala assim, ó, quando parar você me grita. É bem É complicado. polêmico isso. Vou fazer outra pergunta aqui. É bem complicado. É Ó, bem polêmico. Ah, é, a mesma. A Thalita fez a mesma pergunta, a outra pergunta aqui, ó. É orientado que o psicólogo seja ligado ao esporte ou indireto ou indiferente? Então, cara, ixi, aí entra mais na área da psicologia, né? é, Tá. o bom é você ter um psicólogo formado com especialização na área do esporte, né? Que ele vai conseguir te ajudar mais. Deixa eu botar outra aqui. Vamos para fisioterapia, gente. Vamos para fisioterapia. A pessoa que tem condropatia, exercício diário, de vez em quando sente o joelho. Qual o procedimento Ih, urgente? cortou. Gelo quando tiver dor? Li o resto, li o resto. Qual o procedimento urgente? Gelo quando tiver dor? Para quem tiver dor, assim, fez um exercício e sentiu Sentiu dor dor no joelho? no joelho, condropatia. Aí é complicado esse negócio do gelo e do. Bom, eu sou a favor do gelo, na verdade, que a gente sabe, né, que a evidência fala pra gente, depois de trauma, né, ou depois de alguma lesão aguda, né, uma lesão, assim, no intervalo de 7 dias, que seja aguda, né, ou algum trauma, alguma pancada, e eu sou a favor do gelo. Agora, colocar gelo sempre, assim, que o seu joelho tá doendo depois dos exercícios, né, seria mais uma forma analgésica, mas eu acho que isso não é muito caminho, né. Então, eu não sou muito a favor de fazer isso. Consegui responder mais ou menos? Respondido. Para mim tá respondido. Tem outra aqui, mas acho que é mais voltada para mim. O árbitro que tem acompanhamento com o fisioterapeuta desde o início, o acompanhamento deve começar depois de entrar para o quadro. Porque como é grande, aí fica aqui. Depois de entrar para o quadro, não, cara, é importante você ter o acompanhamento. Se você tiver amigos ou tipo parcerias, você pode já ter o acompanhamento desde quando começa no curso, né?
Respondido, acho. Mas fala aí, Min. Manda outra aí que tu tem mais perguntas aí que eu sei. Deixa eu ver. Não, acho que só foram essas. E a importância da FIS no esporte, que a gente já falou. Né? E o juiz, que eu já te perguntei, o tempo de retorno do atleta. As minhas só são essas. Então, vamos lá. Isso aí, tem que investir na carreira desde o início. Qualquer tipo de atleta você tem que dar o máximo para você investir na carreira, né? É qualquer profissão, na verdade, né, Michelle? Com certeza. A gente tem que se dedicar ao máximo. A gente estava falando meio que de atleta de fim de semana, né? Que é aquele atleta meio teimoso, né? Esses, assim, são os que dão mais trabalho para o fisioterapeuta, né? Porque quando tive a lesão, eu fui aquele atleta teimoso. Eu precisava trabalhar, né? E continuava. Porque o médico virou para mim e falou assim: ó, você tem que ficar sem fazer nada. Não existe eu ficar sem fazer nada. Tipo, não podia nem ficar em pé. Era dolorido. Então, assim, eu era aquele atleta de final de semana teimoso. Que, na verdade, não era de final de semana, né? Pois é. Então, eu tinha que fazer isso, né? Então, era a minha carreira que estava assim, em risco, digamos. Entendeu? Porque na arbitragem ou você tá ali na hora ou passou sua vez, um abraço. Entendeu? Então, o que você indica, assim, para esse caso? Digamos, pô, você não tem como parar de se exercitar, de fazer o exercício. Eu fazia 2 horas de fisioterapia por dia, Todo dia você fazia. todo dia. Mas o que você indica, assim, para a pessoa que, às vezes, precisa continuar treinando e depende, né, disso? Eu falo que tudo tem limite, porque assim, é muito complicado. Se o cara tá lesionado, né? Você tá fazendo fisioterapia todo dia e tá treinando mesmo assim, não tá adiantando, eu, pelo menos, trabalho dessa forma. Vamos dar uma parada, vamos dar uma acalmada, né? Pera aí, né? O teu corpo precisa, né, dessa readaptação, né? Precisa dessa pausa para você poder melhorar. Porque não adianta nada você ficar fazendo fisioterapia todo dia, 2 horas, e depois você chega lá num treino intenso, né? Que o seu treino é bem intenso, até como você falou, mais jogador, viu? E não tá melhorando. Então, assim, tudo tem limite, né? Então, ir com calma, É, diminuir, pelo menos tentar diminuir a intensidade do treino de início, né? Ou parar mesmo, dependendo do grau da lesão, dependendo, né, dos seus sintomas, dar uma parada e depois continuar, porque senão vai gerar um trauma ainda maior, né? Outras lesões, outras disfunções, isso vai virando algo muito maior. Então tem que parar, sim, tem que tratar direitinho, entendeu? Tudo tem seu tempo. top. Você falou do Pilates, né? Pilates para fisioterapia, eu acho super indicado. Até para o profissional de educação física. Eu fiz uma live com o dono, amigo meu da academia, sobre Pilates, né? E, assim, é uma parada muito diferente o fisioterapeuta do educador físico no Pilates, para mim. Eu queria saber a sua visão. Talvez seja. Porque assim, eu tenho o Pilates como uma forma de reabilitação. Então, assim, eu consigo reabilitar os pacientes, fazer minha função dentro do Pilates. Eu não sei como é que o educador físico lidar com isso, porque assim, eu recebo muita gente até lesionada mesmo, ou com muita dor na coluna, ou com dor no joelho, ou até mesmo de pós-operatório que foi indicado para fazer o Pilates. Então, ali dentro do Pilates a gente tem diversas formas, tanto no aparelho quanto no solo, né, de fazer um trabalho muito legal, tanto de fortalecimento, de resistência, de mobilidade, né, alongamento. A gente trabalha muita coisa no Pilates. Né? É Então, muito amplo. eu faço assim, até faço, é muito amplo, né? Então, assim, nos estúdios mais
estúdios mesmo, né, mas próprios de Pilates, a gente faz uma super avaliação também do paciente como um todo, não só vendo postura, né? E assim, eu gosto de deixar as aulas bem direcionadas para aquele problema do cara, entendeu? Se ele tiver com uma dor no joelho, então vamos ver o que tem aqui, essa disfunção no joelho, para trabalhar em cima da sua dor, dor na lombar. Então a gente vai fazer um trabalho mais específico, né, de fortalecimento daquela musculatura em volta da lombar, ou trabalhar a mobilidade, entendeu? Eu acho que o Pilates feito dessa forma é muito legal, assim, porque a gente consegue reabilitar, a gente consegue melhorar e a gente tem um resultado rápido, né? Um cara que faz de 2 a 3 vezes por semana, é bem legal a gente vendo esse resultado, sabe? Agora me fala um pouco de como é que é a educação física no Pilates. Então, eu sou um pouco diferenciado porque eu tive essa vivência na fisioterapia também, né? Não sou formado, sou orelhudo, gosto de estudar essas partes assim. Então, assim, os meus alunos, eu geralmente pegava pessoas com muita dor na lombar, por indicação médica e tal. Então, eu não fazia mais o Pilates para uma atividade física, eu misturava, entendeu? Pelo fato de eu ter a vivência com a fisioterapia, né, durante um tempo, eu conseguia ter esse discernimento que o que ia ser bom para a pessoa. E eu acho que o fundamental que você falou é o negócio de uma anamnese, entendeu? Você fazer uma anamnese da pessoa, por que ela sente essa dor, por que ela está com a dor de repente, e postura, né? Eu acho que o princípio básico de qualquer exercício é postura, né? Então, Que é um dos focos do Pilates também, né? sim, com Pra certeza. trabalhar. Então eu trabalho dessa forma, assim, no Pilates. Então, tinham professores também de fisioterapeutas na academia que eu trabalhava. E era muito importante, porque sempre tem essa troca que a gente está tendo hoje. Então, a gente consegue um diferencial, tanto para você, fisioterapeuta, como para mim, educador físico. A gente consegue, de repente, com a troca de informação, unificar e ajudar a pessoa, porque eu acho que a gente que trabalha com a pessoa é fundamental. A gente está visando só o bem da pessoa, Não, com né? certeza. E essa, assim, é legal a gente falar que o Pilates, ele também é feito por muito atleta, né? Até atleta de alto rendimento mesmo, né? Até como forma preventiva, né? Dentro do Pilates a gente consegue trabalhar, como eu falei, assim, vários exercícios, a gente consegue trabalhar mobilidade, flexibilidade, força, resistência. Então, muito atleta procura o Pilates, né, para fazer exercício de forma preventiva. É bem legal, a gente consegue trabalhar, né, dentro do esporte, o Pilates. Entendi. Minha mãe tá falando que a gente sumiu. Ué, Minha namorada também. Voltaram aí, voltamos, aliás. aqui tá direitinho. Aqui tava direito também. Responde aí, amor. Se voltou, minha mãe. Elas são, tipo, fiscais da live, né? Aí, já voltamos, tá vendo? Valeu, Fabinho. É E Fabiana, será que Fabinho. cortou? Fabiana. Não, a gente tava falando normal. Acho que pra eles que cortou. Cortou Galera, alguma se coisa, vocês gente? Que a gente quiserem, tava falando do Pilates. responde aí. Cortou, não cortou? Eu tava falando o esporte dentro do Pilates, que a gente consegue atender atleta, Sim. né, dentro do Pilates, né, fazer exercícios específicos para eles. Então, volta aí, Acho volta a que falar sobre. A minha mãe falou que travou, a minha mulher também falou que travou, o Fabiano também. Então a a gente Fabiana repete que aí. trabalha comigo, ó. Aí, viu? Se quiser fazer a pergunta para descascar ela agora, aproveita. Não, calma. Ele é educador físico que trabalha comigo. Top, top. Então é colega meu de trabalho, tamo junto. Acho... então, Voltou claro, agora, se né? O som tá voltaram, de assim, boa. muita live agora, nessa hora. É.
Mas vamos meter bronca, porque infelizmente o Instagram deixa só 1 hora de live e é sofrido. Daqui a pouco ele começa a contagem regressiva, é pior do que acréscimo de ar. Doido pra acabar o jogo. Mas, beleza. A Deixa eu gente te tava perguntar uma só... coisa. Pergunta, fala lá. Você tem time? Não, ninguém torce. Nenhum árbitro Ah, torce. tá. Eu tinha essa curiosidade. Queria saber. Não, a gente ama o futebol, a gente é viciado em futebol. Ah, Então, entendi. vamos lá. O Pilates é importantíssimo, né? Só passando um pincel aí pra galera que não escutou. Pro atleta, para tudo, né? Para reabilitação, para senhoras, para gente Preventivo, nova, exercícios preventivos. preventivo para dor. Tem uma história muito legal que a menina de 20 anos chegou e falou assim: ah, mas Pilates é coisa de idoso. Eu falei: não, Pilates não é coisa só de idoso. É Ai, igual muita o gente mito fala isso. é igual o mito da hidroginástica, né? Ah, hidroginástica é coisa de idoso. Vai fazer uma aula de hidroginástica puxada para ver se você aguenta. Não aguenta, gente. Quem não tem preparo físico é Muita totalmente gente fala diferente. isso. Não, e pra galera que fica falando isso, o que acontece? Eu tô gravando algumas aulas mais direcionadas para os meus alunos mesmo, né? Porque agora, né, no período de quarentena, na academia fechada e tudo mais. E tô deixando lá no meu canal, que eu fiz um canal no YouTube específico para isso, né? E aí é pra galera que fala que Pilates é coisa de idoso, não sei o quê, eu vou fazer um treino de Pilates de solo. E aí eu quero essa galera fazendo esse treino do Pilates. Isso é muito Esses exercícios importante. pra ver se aguenta. Entendeu? Isso é muito importante. Pilates de solo também é muito legal para quem não... Tá travando aí? Aqui tá de boa. Agora voltou. O Voltou. Pilates de solo também é muito importante para as pessoas que não têm, tipo, disponibilidade de ir na academia, né? Ou então não tem academia boa de Pilates perto, que tenha, né? Vai e faz o Pilates de solo. A Michelle tem aí o canal, depois ela vai passar. É muito interessante também. Já dei aula de Pilates de solo também e é muito importante. A gente estava com... Eu tenho um amigo fisioterapeuta, como eu te falei, né? Osteopata. E ele estava passando uns exercícios, né, de mobilidade. É muito interessante esses exercícios de mobilidade. Porque a gente consegue eliminar um pouco das dores. Aí eu queria que você falasse um pouquinho de exercício de mobilidade, tipo de coluna da parte cervical, torácica, lombar, porque assim, só uma pincelada, né? A gente não está aqui para dar aula, a gente está aqui para ajudar as pessoas, levar informação, é só uma pincelada. Sim. Até mesmo no Pilates, né? Eu trabalho muito isso, a mobilidade da coluna. Né? E, assim, nos meus atendimentos também é super importante a gente ver essa parte, né, da coluna, dependendo do que a gente queira tratar, né? Mas da hipomobilidade da coluna, né, da rigidez. Né? Acho que não só da coluna, mas, assim, do corpo como um todo, né? A sua articulação, ela precisa de movimento. Então, o trabalho de mobilidade ele é importante por isso, até mesmo para prevenir disfunções e lesões. Às vezes a gente tem uma dor ou uma lesão muscular ali que a gente não sabe por quê. Mas quando a gente vai olhar a articulação está ali com alguma rigidez, né? Tá travada, digamos assim, está hipomóvel, que a gente fala. Né? Então, de uma forma geral, né? Abordando aqui de forma geral. O trabalho de mobilidade é importante por isso. Mas de forma preventiva também. Sempre com acompanhamento do fisioterapeuta, é bem importante. Sim, é até complicado a gente falar de uma forma mais geral assim, né? Porque a base de tudo é a avaliação. Né? A gente precisa avaliar o paciente, né? Avaliar a queixa, avaliar como um todo. E através disso é que a gente monta o tratamento. Não, sim, isso aí é perfeito. É importante, muito importante a avaliação, tanto do profissional de educação física, quanto do fisioterapeuta. Né? Vale ressaltar isso é principal. Exatamente. Mas,
vamos falar um pouquinho mais de lesão. Os atletas de final de semana, né, que são aquele, ou então aquele pessoal que treina pesado na academia, que as pessoas chegam na academia às vezes querendo treinar pesado, tipo, eu quero ficar forte, mas acho que vai ficar forte de um dia para o outro, né? E pula as etapas do treinamento e acaba se lesionando, né? Qual o tipo de lesão mais comum assim que você pega? E, olha, nesses últimos tempos, digamos assim, eu pego muita lesão de ombro, né? Mas uma coisa que você falou importante, assim, entrando em outro assunto já, na verdade, dando um exemplo do CrossFit, né? O CrossFit antigamente tinha muita polêmica, né? Dos fisioterapeutas, né? Com o exercício de CrossFit, porque é um exercício de alta intensidade, muita carga, né? Muita repetição. E todo mundo falava que o CrossFit era altamente lesivo, né? Digamos assim. Lesionava muito e tudo mais. Mas, assim, hoje em dia a gente já viu que não é bem assim, né? O que eu acho é que tudo depende. Depende da forma como você está treinando, depende também do professor, né? Eu acho que o professor tem que avaliar, assim, ver o seu limite. Você tem que saber do seu limite também. E eu acho que isso está sendo mais inserido, assim, dentro dessa área do CrossFit. Assim. Tudo tem limite, porque eu já peguei lesão de pessoas que vieram do CrossFit, porque o professor estava mandando a gente fazer e é muita carga, e a gente tem que fazer com a carga que ele falou e ele não podia parar e tal, e aí gerou uma lesão de quadril. E aí foi Muita reabilitar, foi gente. fazer pilates, entendeu? E aí abominou o CrossFit. Mas não é bem assim, né? Eu acho que é isso. O professor tem que ver ali o limite, né, de cada um, tem que ter todo um trabalho também, né? Não sei se você já fez ou já trabalhou com CrossFit, mas né, tem que ter todo Não, um trabalho. eu sou meio contra. Você é contra? Então, hoje em dia eu não sou contra, não, mas eu acho que isso tem que ser muito avaliado. Eu acho que também não é para qualquer pessoa, por exemplo, uma pessoa sedentária, né? Que, vou fazer algum esporte, nunca fiz nada, mas vou logo pro CrossFit. E isso aí que eu sou meio contra, entendeu? Começa ali no fazer um pilates ou uma musculação primeiro, né? A Mas minha assim, minha opinião. namorada botou aqui, ó. Obrigado por falar sobre o cross. Agora ele muda de opinião. Então, a minha opinião é exatamente essa, tipo, de pessoas sedentárias, entendeu? Porque o resultado é rápido, mas é rápido para pessoa que tem uma memória muscular grande, que tem uma, uma resistência muscular Você fala o quê? O grande. resultado do CrossFit? Sim, resultado corporal do Seja de CrossFit. ou hipertrofia ou emagrecimento, entendi. Sim, né? Mas o risco de lesão é enorme pelo fato de que da pessoa achar que tem que fazer tudo aquilo que o professor coloca no quadro. Entendeu? Tipo, são 30 burpees. Pô, mas eu não aguento nem fazer dois, mas eu vou fazer os 30. Aí faz 28 todo torto. Aí O problema causa é uma esse. lesão. Aí vai subir na barra para fazer não sei nem o nome. Vai subir e aí sobe todo torto. Então isso é o meu maior receio entre o CrossFit. Não nada, né? Quem quer fazer, faça. Mas eu acho que tem que ter essa adaptação primeiro da musculação para depois chegar no CrossFit, que é um nível mais avançado. Como eu te falei, eu acho que não é para qualquer pessoa, assim, né? Se você já treina na musculação, se você já faz exercício, enfim, eu acho legal fazer uma aula de CrossFit, mas assim, é um treino gradual, né? Você não vai começar, né, botando 50 quilos ali no agachamento, fazendo 500 burpees, enfim. Porque você é um esporte muito competitivo, né? Então você vai querer dar seu máximo e vai acabar compensando o movimento. Mas eu acho que isso, né, cabe aos boxes aí, aos educadores físicos, né, fazerem um trabalho mais direcionado, mas eu acho que, pelo que eu tenho visto nos boxes, assim, eles fazem todo um trabalho preventivo, né, eles trabalham
bastante isso. Não sei se era assim antigamente, porque antigamente que tinha essa polêmica maior, né, do CrossFit. É, Agora já o tá todo mundo CrossFit melhorou aceitando. demais. Tá Eu acho bem que melhor. sim. Mas eu não sou contra, não, assim, mas tudo depende. É bom, é bom. É, a gente ainda tem mais um pouquinho de tempo antes que o Insta acabe com a nossa live, infelizmente, né? Já. Que tem 10 minutos. Então, assim, cara, eu queria que você falasse um pouco da kinésio, porque, assim, as pessoas olham, Ixi. às vezes, tipo, não, atleta, eu tenho a minha concepção da kinésio, entendeu? Não, é Se bom a a gente gente quiser, trocar isso. a É gente legal a gente troca, trocar isso. mas não tem estudo. Só para deixar claro, galera, não tem estudo específico da kinésio que, tipo, resolve, entendeu? Certas pessoas funciona, em outras não funciona, em umas dão alergia, outras não dão. Vai lá, fala aí. Então, vou te falar assim da minha experiência com o kinésio, né? Que eu fiz o curso de kinésio há muitos anos atrás, né? Na época que tava aquele boom, que todo mundo andava de tirinha colorida. E daí gostei, e depois quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a aplicar o kinésio, é impressionante que assim, muita gente melhora, né? Muita gente relata uma melhora. Nossa, você colocou aquela faixinha, depois que você colocou, eu melhorei muito e tal. A pessoa não vê que você fez toda uma terapia manual, que você ficou lá 1 hora fazendo todo o trabalho de terapia manual, que fez exercício, que fez isso e aquilo, né? Mobilizou e tal, tal, tal. Aí no final você coloca lá a faixinha e a pessoa, nossa, essa faixinha melhorou muito, né? As pessoas são meio assim, né? Mas, assim, dentro da clínica, para experiência, assim, né? Eu via, dependendo para quê. Eu não costumava usar para inibição muscular, não. O que eu usava mais para estabilização, né? Enfim, mais como forma de bandagem rígida. Né? E aí as pessoas sentiam Ela é muita um belo melhora. estabilizador. Pois né? E aí eu já não usava muito, mas eu já usei algumas vezes e tive bons resultados com kinésio. Hoje em dia eu quase não uso, mas assim, volta e meia para questão de estabilização, como bandagem rígida, né? Na tensão máxima, eu uso. Porém, né, tem essa polêmica toda, né? De não ter comprovação científica e tal, mas eu acho que assim, a gente tem que se atualizar sim, eu acho que a gente tem que ser embasado cientificamente, né? A gente tem que acompanhar a ciência, óbvio, mas a gente tem também ter um equilíbrio, entendeu? Que, por exemplo, se o paciente chegou para mim e falou, o fisioterapeuta tal, eu fiz fisioterapia com ele, e ele sempre botava o kinésio e eu melhorava muito. Assim, o que me custa eu fazer todo o meu trabalho, que eu sei que eu tenho evidência, que eu tenho base para aquilo que eu sei que vai melhorar, entendeu? Né? De terapia manual, fisioterapia, enfim. Eu sei que vai dar certo. O que custa ali no final eu colocar um kinésio para ele se sentir melhor? É igual a ventosa que a gente conversou hoje de tarde sobre Sim. ventosa, porque ventosa também é um assunto meio polêmico, né? Mas assim, eu tenho paciente que adora ventosa, fala, fisioterapeuta tal, fazia ventosa em mim direto, nossa, melhorava tanto. O que custa eu no final do meu atendimento fazer ali uma ventosa terapia, colocar a ventosa no lugar de dor, né? Que a gente sabe, né, que vai aumentar o fluxo sanguíneo local e vai melhorar. Enfim, não custa nada. É, eu uso a ventosa como preventivo, assim, preventivo não, como tapa-buraco, sabe? Para ser bem claro, assim, no geral. Por exemplo, tô com dor, eu sei que se eu aumentar o fluxo sanguíneo do local onde eu tô com a dor vai diminuir. Mas assim, cara, eu uso bem raro, né? Mas tem gente que acha que deve usar a ventosa todo dia e tal. Então, pode falar um pouco aí, porque você sabe mais do que eu nisso aí. Bom, mas é isso, eu acho que assim, tem que ter um equilíbrio, né? A ventosa, eu acho que ela também não tem muito estudo de qualidade que fale eu não- que É funciona e mais que é muito efetivo. a terapia chinesa, né? Sim, a medicina chinesa usa bastante, É, né? Mas eu já usei ventosa também. Hoje em dia eu não uso tanto,
Mas se um paciente chega para mim e fala da ventosa, eu gostei muito de usar ventosa e tudo mais, eu acho que não custa nada. Eu usaria, né? Eu já usei, já tive bons resultados, mas assim, eu uso como complemento ao meu tratamento, entendeu? Eu não vou chegar para o paciente e falar, hoje a gente vai fazer só a ventosa, tá? E só isso na sessão. Não, lógico que não. Né? Eu acho que Vale essas ressaltar coisas são sempre, complementares ao seu tratamento. vale ressaltar sempre que o importante é o que vem fazendo antes, né? Antes da ventosa. O cara não vai chegar lá, bota a ventosa aí, pô, sair novo, entendeu? Pois é, a gente faz o que a gente sabe que tem evidência, né? O que a gente estuda, que a gente se prepara para isso, né? Através da avaliação, né? Tratar as disfunções, ou terapia manual, ou cinésio. Eu uso muito pouco eletro também, eletroterapia, mas uso. E, assim, não deixaria de fazer se o paciente gosta e se eu tive bons resultados, sabe? Mas é aquilo, complementar um tratamento que a gente sabe que tem evidência científica ali. Eu vou fazer uma pergunta já também. Assim, você já usou, voltando um pouco na kinésio, você já usou a kinésio para tirar a roxidão Para de um tirar. hematoma? Não, Nunca nunca usou? usei. Eu acho que isso Bem foi passado no interessante. curso. Na verdade, eu nem lembro direito, já fez tanto tempo e eu não uso muito o kinésio, né? Mas, Bem assim, interessante também usar. Isso aí é comprovado assim em mim, pelo menos. Né? A vez eu tomei uma bolada no jogo, foi bem forte a bolada no meio da coxa, assim. E, tipo, foi muito próximo. O garoto chutava bem e a bola ficou, né? E quando eu cheguei em casa, começou a ficar roxo, 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 roxo. Falei, putz, cara, eu preciso de alguma coisa para fazer. Aí eu lembrei que no curso, né, eles falavam. Então aí eu fui e coloquei a ventosa. A ventosa não, desculpa, a kinésio, né? E, cara, é impressionante o resultado. Tipo, 3 dias, o hematoma já estava se espalhando. Muito interessante. Mas vou dar uma pesquisada sobre isso. como eu falei, eu sou muito orelhudo na sua área. Então, assim, por isso que eu te pergunto. Vou dar uma Mas olha, pesquisada sobre isso. Mas eu trabalhava mais com essa parte de estabilização mesmo, como uma bandagem estabilização. rígida. Eu posso te falar que eu já fui quase o homem kinésio, né? Da cintura para baixo era tudo amarrado. É, era amarrado tipo até a coxa para bem estabilizar bastante. Eu não senti nenhum tipo de dor, né? Na hora do teste. Mas, cara, é assunto que a gente tem para 3 horas, 4 horas de live, né? Já estamos chegando no final. Aí eu queria deixar esses 5 minutinhos para você falar do seu canal, para você dar as suas redes sociais, para te seguir. E é isso aí, cara. Posso. Não, vai você primeiro. Vai você Não, eu te primeiro, vai lá. agradeço, né, por ter pensado em mim para falar dessa parte desportiva, né, É para isso, pô. tentar dar uma ajuda aqui nas dúvidas de física esportiva. Mas, enfim, o canal eu fiz faz umas 2 semanas. Na verdade, eu fiz mais para botar os meus vídeos de Pilates que eu estou passando para os alunos. E eu comecei a passar para outras pessoas também, né, assim, como forma de ajudar, né? A galera que está parada em casa, né? Para fazer alguma atividade mesmo, algum estímulo. E aí eu fiz o canal porque eu achei muito mais fácil de passar o link para os meus pacientes, para os meus alunos, das aulas ou das dicas que eu estou dando no Instagram, né? Eu também estou dando dicas em relação à dor orofacial, que eu trabalho bastante com isso, né? De exercício, né? Como prevenir, né, algumas disfunções ou lesões ou dor durante alguns exercícios, né? Como eu te falei no início, que eu já fiz um agachamento, postei da flexão de solo também, que muita gente faz errado, muita gente compensa com a lombar, enfim. Aí dei algumas dicas. Vou postar também depois de abdominal, algumas dicas pra galera executar o movimento, o exercício direitinho. Aí por isso que eu fiz o canal, porque eu tô botando tudo lá, né? Fica mais fácil de passar o link. Então, divulga aí, pô. E Fala o nome do teu canal, pede pra galera seguir. é Michele Galeno, fisioterapia em casa. Eu botei mais pra postar os vídeos mais nesse período de isolamento mesmo, sabe? Como uma forma de ajuda aí, dando dica pra galera. Então eu botei Michele Galeno, fisioterapia em casa, tá?
E Top. assim, quem precisar, quem tiver alguma dúvida, quiser uma orientação, ou quem tiver com alguma dor e quiser assim, uma orientação mais específica, né? Eu tô atendendo só por vídeo, né? Por enquanto, infelizmente, não vou atender nesse mês de maio, porque eu acho que a gente está no pico do vírus agora aqui no Rio. Então, assim, eu sou totalmente a favor do isolamento, né? Então, não vou voltar a atender nesse mês de maio, então eu tô fazendo teleatendimento. Quem quiser, é só mandar um direct lá no Instagram, quem precisar, ou quem quiser Fala o teu tirar Instagram, dúvidas só fala o teu também, a gente Instagram. troca uma ideia. É mg.fisioterapia. Isso aí. Aí pode mandar uma Então, mensagem lá, Michele, qualquer coisa. cara, eu queria muito te agradecer. Foi um prazer. É um assunto muito legal. Tivemos as participações aí. E assim, cara, futuramente, de repente, quanto tempo durar o nosso. Eu já falei que agora não é mais quarentena, né? Virou oitentena. Daqui a pouco são 80 dias em casa. O Muito carioca, o incerto, né, brasileiro, infelizmente. o brasileiro não está acostumado com isso. Então, a dica que eu deixo para a galera é estuda, vai procurar algum assunto que goste, né? A gente está aqui na medida do possível para ajudar, tanto ela, fisioterapeuta, como eu, professor de educação física. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar no direct, a gente está aqui para esclarecer, ajudar as Sim, pessoas. podem fazer exercícios em casa, mas peçam orientação para mim e para o Guto. Isso aí, marca a gente, entendeu? Vai ser um prazer ajudar vocês. E, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Obrigado por ter aceitado o meu convite de pronta. Foi muito Obrigadão rápido. você. E, Obrigadão cara, você por ter lembrado de mim. nada, que isso. A gente está aqui pra gente lembrar dos amigos sempre. O que você precisar, conta comigo. Ó, o Fabiano tá Igualmente. agradecendo, falando que tá lá, a live tá boa. Marilda, um beijo. Fabiano é meu coach. Marilda Aí, tá vendo? Parceira, parceiro. Cara, então é isso, Michele. Muito obrigado. Se futuramente, se demorar mais essa oitentena, a gente faz outra live para esclarecer mais dúvidas. Ou então a gente pode trazer outro assunto. Quem quiser deixar sugestão de assunto, né, fala com o Guto. Pode falar contigo também, que a gente está aqui para ajudar. Uhum. Valeu? Muito obrigado. Obrigadão. E boa noite, se cuida, fica em casa, porque o bagulho tá doido. Vai melhorar. Vai melhorar, se Deus quiser. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, obrigado, gente.